estamos recuperando um tempo que deixamos partir, uma aliança que foi quebrada por andarmos para longe de ti. Por acaso não queimavam nossos corações enquanto ouvíamos a tua voz? Por acaso não sentíamos a glória enquanto andávamos no caminho de Emaús? Por acaso não perdemos a essência? Por acaso não sentimos mais saudade? Saudade. A história dos dois discípulos a caminho de Emaús é uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas. Emaús significa fonte das águas quentes e ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Os dois discípulos deixaram Jerusalém decepcionados, entristecidos, logo após a morte de Jesus. Seus mais fiéis seguidores se sentiram deprimidos e surpresos enquanto o sol se punha e o sábado começava. É claro que todos queriam um rei justo, mas ele estava morto. Quando o sol nasceu na manhã de domingo, dois seguidores de Jesus, claramente desiludidos, resolveram deixar os seus sonhos em Jerusalém para sempre. Enquanto caminhavam falando dos fatos, Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles, mas seus olhos não o reconhecem. Deixe-me dizer uma coisa: quando as nossas expectativas desabam, os sonhos se vão, é fácil afundar no pânico. As circunstâncias assumem o controle de tudo. Nossa visão fica presa a esse mundo terreno. Nossas orações parecem não passar do teto. E parece que Deus está muito distante da nossa dor. Felizmente, Deus é fiel e vem a nós. Ele vem caminhar conosco, abrir os nossos olhos, a fim de obtermos uma perspectiva divina dos fatos. Ele nos conforta, oferece a sua palavra, a sua companhia, senta-se à nossa mesa, reparte o pão, faz o nosso coração queimar enquanto fala, nos transporta para o reino da sua poderosa luz e, com amor, nos encoraja a prosseguir, na certeza de que seus planos jamais serão frustrados. Hoje é o dia de convidarmos Jesus para vir ao nosso lar, assentar-se à nossa mesa, partir o pão da vida e, acima de tudo, abrir os nossos olhos. Uma aliança que foi quebrada por andarmos para longe de ti. Por acaso não queimavam nossos corações enquanto ouvíamos a tua voz? Por acaso não sentíamos a glória enquanto andávamos no caminho de Emaús? Olá, amados. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor nos deu para esta semana e ela está no Evangelho de Lucas 24, do versículo 13 ao versículo 32, no caminho de Emaús. É um acontecimento logo após a morte do Senhor e crucificação, e nós vamos entender mais um pouquinho desse encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Amém? Diz assim a palavra:
Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Ele perguntou: "O que vocês estavam discutindo tão compenetrados?" Eles pararam, cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: "Você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias." Ele perguntou: "E o que foi?" E eles disseram: "As coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus, amado pelo povo, mas os nossos líderes e principais sacerdotes o traíram, o sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel, mas hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. E algumas das mulheres do grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã bem cedo elas estiveram no túmulo, não encontraram o corpo, voltaram com a história de terem visto anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e o encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus." "Vocês não entenderam?" suspirou Jesus. "Como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Não percebem que isso tinha que acontecer? Que o Messias tinha que sofrer antes de entrar na glória?" Então ele começou desde o princípio, com o livro de Moisés, e percorreu todos os profetas, explicando tudo o que as Escrituras diziam a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade de destino, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles insistiram: "Fique e jante conosco, já é quase noite, o dia já se foi." Então ele foi com os 2, e foi isso que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os 2 discípulos, tomou o pão, o abençoou, partiu e deu a eles. E nesse momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então, ele desapareceu. Impressionados, comentaram: "Não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as Escrituras?" Em outra versão diz assim: "Não sentíamos que o nosso coração ardia enquanto ele falava?" Vamos lá, meus queridos. Essa história, que eu creio que alguns já conheçam, falam de 2 discípulos depois do acontecimento da morte e crucificação de Jesus. Então eles tinham andado com Jesus durante aqueles anos, eles tinham visto prodígios, visto a bondade do Senhor, e bem descreve, mas eles ainda esperavam por um rei, como o povo de Israel, que fosse um libertador, um rei, tipo Davi, mas que os libertasse do poder dos romanos e que tivesse um governo temporal e próspero. Acontece que os planos do Senhor era mesmo a redenção de Israel, mas não só de Israel. Na verdade, aos olhos de Deus, isso já era um projeto para a redenção do mundo caído pelo pecado. Mais do que isso, Jesus não veio para ser um libertador temporal e para trazer a prosperidade. O Senhor veio para marcar a história, mudar vidas. O propósito dele é muito maior do que a gente imagina. E o fato de trazer uma mudança, uma riqueza, não tem a ver com uma riqueza material. Esta provisão, esse descanso vem para todos aqueles que têm um relacionamento com Ele.
O Senhor sempre quis um relacionamento. Então, Jesus, o Deus conosco, veio para isso. Mas o mais incrível é que esses discípulos que conheceram Jesus, que andaram com Jesus, eles estavam presos na dor deles. E antes que a gente comece a falar mal de cada um deles, muitas vezes, e essa é a revelação da palavra dessa semana, também nós ficamos presos às nossas dores, às nossas decepções, às vezes momentâneas, fruto daquilo que a gente pensa que deveria ser o correto, fruto daquilo que a gente espera na nossa perspectiva horizontal e bem humanista. Sabe, foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. Eles conheciam Jesus, amavam Jesus e esperavam que Jesus fosse aquele rei libertador. E na hora que o viram preso no madeiro, pronto, acabou. Por isso eles estavam deixando Jerusalém. Pelas decepções daquilo que eles esperavam, da forma com que eles esperavam. Vocês veem que eles chegam a comentar já os eventos da ressurreição. Não, alguma mulher chegou lá no túmulo e o corpo não estava, mas eles não se aprofundam. Por quê? Porque eles estavam presos à dor deles. Eles estavam presos às circunstâncias. Eles estavam presos ao que eles tinham visto absolutamente sem uma compreensão espiritual dos fatos. Tanto que, ainda que tivesse anoitecendo, no cair da tarde, isso pudesse ser usado como desculpa, não era porque eles não viam Jesus de enxergar bem como a luz clara da manhã. Não, seus olhos estavam embotados, eles não conseguiam ver, assim como não conseguiam se lembrar de todas as coisas que Jesus havia falado, até sobre a sua morte, que convinha a ele padecer e levar os pecados. Não, eles não conseguiam ver e nem conseguiam reconhecer Jesus. Essa é uma atitude que acontece com a gente também. Quando nós nos entristecemos com algumas situações, quando as coisas as quais esperamos não acontecem, não tem um desfecho exatamente como nós pensamos, a tendência é cada um de nós, infelizmente, querer deixar Jerusalém, um lugar de ação espiritual, um lugar onde o Espírito Santo foi derramado. A gente tende a deixar esse lugar de intimidade e nos refugiarmos nos caminhos da vida, tentando deixar esse lugar onde nós deveríamos nunca termos saído e pegarmos um caminho de Emaús, deixando o lugar espiritual, onde as coisas acontecem e buscando um lugar comum de onde nós saímos. Na verdade, é que no meio a esse cenário todo, Jesus não os deixa. Jesus não nos deixa. Ele sempre vem até nós, como ele veio até aqueles discípulos de Emaús. O Senhor vem a eles e oferece uma explicação, trazendo à luz da palavra toda explicação do plano de redenção desde os livros de Moisés e até passando pelos profetas. O que isso nos indica? O melhor pregador falando da melhor palavra, aquela palavra viva. E ainda assim, durante o percurso, mesmo que eles sentissem que o coração deles ardia e eles não conseguiam entender o porquê, o Senhor ia falando da palavra, trazendo a palavra, gerando entendimento, trazendo-os para o entendimento espiritual do verdadeiro motivo e propósito da redenção. Ainda assim, os olhos deles continuaram fechados ao entendimento, coisa que ainda acontece
na nossa vida. Quando estamos presos às nossas expectativas, quando estamos presos às coisas que vemos, aos fatores externos, e não miramos o nosso olhar com o fator espiritual que nos cerca. É sempre assim. Todas as vezes que nós interpretamos uma situação só com o nosso olhar, seja essa situação emocional, seja essa situação política, seja a situação que nos envolve, desta forma mais racional, presas às nossas próprias dores, nós estaremos cheios de equívoco e certamente os nossos olhos terão sido desviados do propósito de Deus. A palavra de Deus diz que o príncipe deste século cega o entendimento. E é verdade, quando estamos presos aos acontecimentos deste século somente, sem a visão espiritual, sem que as escamas caiam dos nossos olhos, a gente comete muitos erros e tende a entristecer no caminho. A boa nova é que Jesus vem ter conosco, vem ter no caminho e nos conduzir ao caminho, porque Ele é o caminho, que fala da verdade que está escrita na palavra e a verdade que traz a vida de novo. Então, mesmo Jesus falando toda a palavra, Ele vai trazendo, é como se a primeira camada de escamas vão caindo dos olhos deles. Quando o Senhor os transporta, os tira dessa visão da morte de cruz e para eles o sonho acabou e traz eles para a visão daquilo que Deus tinha preparado. A primeira parte cai. A segunda parte, eu imagino assim, eu dividi dessa forma para parecer mais didático para o nosso entendimento, cai quando você não tem mais expectativa sua nos acontecimentos. Se você tem fé, as expectativas estão na sua confiança nele. Ele vai trazer o melhor para a tua vida. Abra mão daquilo que te prende, daquilo que você usa, sabe, para fortalecer aquilo que você vê. É necessário que tenhamos, meus amados, principalmente nessa época, olhos espirituais e discernimento espiritual de todas as coisas. Assim, estamos inseridos no reino de Deus e na vontade de Deus, que é perfeita para nós. Jesus faz isso com eles. E à medida que eles vão abrindo mão da sua expectativa e da sua própria interpretação do que houve, os olhos vão sendo abertos, até que ele convida o Senhor, eles convidam o Senhor já ia continuando no caminho, e eles falam, olha, já está tarde, senta conosco, né? E vamos comer alguma coisa junto. E aí, quando eles sentaram, Jesus pegou o pão e deu graças. E quando o Senhor começou a ministrar, aí os olhos deles foram abertos. Isso é muito lindo. Eu não sei, e aqui Lucas não nos conta, se nessa hora os olhos deles abriram e eles reconheceram Jesus, porque viram Jesus pegar o pão e talvez tivessem visto a marca dos cravos nas mãos. Eu não sei se foi o jeito como o Senhor celebrou a ceia, mas eu sei que os olhos deles foram abertos e imediatamente eles se deram conta de que quem estava ali com eles era Jesus. Imediatamente, ainda à noite, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, para o lugar aonde eles jamais deveriam ter saído. O que o Senhor quer nos contar aqui nesse acontecimento no caminho de Emaús? O Senhor
quer nos trazer a visão espiritual dos tempos e estações. O Senhor quer trazer para cada um de nós um discernimento que passa do que está aqui na horizontalidade da cruz, mas que nos aponta para a verticalidade de um mundo espiritual, para trazer o céu para a terra. Para isso, você não pode se deter nas circunstâncias dos acontecimentos que você vê com os seus olhos. Você não pode se apegar às suas dores ou às coisas não resolvidas ou às respostas que você ainda não tem das suas orações. Persevere, continue. Ainda que para isso você precise abrir hoje a porta da sua casa e convidar Jesus para vir ter com você, para sentar na sua mesa, para ceiar com você, para abrir os seus olhos, para renovar a sua esperança e para te dar força para prosseguir. Na verdade, o que o Senhor fez com esses discípulos é o que Ele deseja fazer esta semana com cada um de nós. E essa é a fórmula da nossa fé ser renovada. Andar com Jesus, não abandonar tudo que nós já percorremos até aqui. Mas acontece que os fatos e as circunstâncias não se prendam a elas. O nosso olhar tem que estar numa dimensão maior do que aquilo que a gente consegue ver. E essa dimensão maior é o que Ele quer te dar. Olhos espirituais, discernimento, voltar a andar com Ele, voltar a ter o coração ardendo de prazer pelas palavras dEle ou enquanto Ele fala. É isso que o Senhor tem para cada um de nós nessa semana. E por esta causa, eu agora oro, pedindo a Deus, e eu peço que você concorde comigo, porque quando 2 ou mais estão reunidos, o Senhor se faz presente. Ele disse isso e já cumpriu isso no caminho de Emaús com os discípulos. E eu sou uma com você, já somos 2, com certeza Ele virá até nós e ceará conosco e encherá a nossa vida de alegria e abrirá os nossos olhos para perspectivas espirituais, para o lugar que Ele tem para cada um. Amém? Paizinho querido, eu te louvo pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, porque ainda que com a compreensão errada de tantas coisas, a gente deixe o caminho e ande por caminho como o caminho de Emaús, nós temos a certeza de que a tua fidelidade nos alcança e que no meio desse caminho o Senhor aparece e nos dá a compreensão espiritual das suas verdades e anda conosco e nos ensina da tua palavra e nos dá o teu Espírito Santo e ceia conosco e nos alimenta com o teu alimento espiritual e com o alimento físico que precisamos. E os nossos olhos são abertos. Paizinho, nós abrimos mão nesta semana das nossas expectativas, que são falhas, pelas suas, que são perfeitas. Que possamos viver o plano de redenção como o Senhor sonhou, muito maior do que aquilo que eles imaginavam, do que aquilo que a gente pensou. Ter-nos a compreensão, Paizinho, do seu mundo que é o de cima, céus na terra na nossa vida. Venha com o teu amor, com a tua graça, inundar a nossa vida, a nossa casa, sentar à mesa conosco, partir o pão, abrir os nossos olhos espirituais, Paizinho, fazer o nosso coração arder de novo de amor e de prazer pelo Senhor, pela tua companhia. Dê-nos isso, Espírito Santo.
O Senhor é quem testifica de Jesus. Dê-nos a compreensão dos seus planos, ou melhor, a aceitação, na certeza de que muito maior do que os nossos são os seus caminhos e muito mais altos, e que muito além de que tudo que pedimos ou que muitas vezes pensamos e interpretamos é o que o Senhor tem para cada um de nós. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém.